Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, pela tua presença em nossas vidas. Pedimos já de antemão perdão por todos os nossos pecados que cometemos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Abençoa este dia, que possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Deus, agora o meditar da tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 1 a 7, que diz assim: A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito de Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciavam o Evangelho. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, tem vezes na vida que em determinadas situações, quanto mais você se aproxima de uma coisa, mais se afasta de outra coisa. Assim, quanto mais perto você está de Deus, na meditação da sua palavra, na oração, no participar de sua igreja e no viver a sua fé em Cristo, mais você se afasta do mundo e do pecado. Ser cristão no mundo é ser uma pessoa diferente do resto do mundo, não por causa da roupa que vestimos ou de outra coisa material, mas porque o cristão pensa, age e fala diferente do mundo, porque ele é cristão. Os valores são diferentes, os princípios são diferentes. O jeito que a gente vive como cristãos neste mundo é diferente, porque nós somos filhos e filhas de Deus. É como, por exemplo, em um jogo de futebol em um estádio. Todo mundo xingando o juiz ou o outro time, e da boca do cristão não saindo nenhum palavrão ou palavra ofensiva, pois a boca fala o que está cheio o coração, não é? Vejam como o apóstolo Paulo nos orienta a sermos cristãos neste mundo, em Efésios 4, 25 a 32, que tem como título na Bíblia, Como Viver a Nova Vida. Diz assim: Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês,
a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Paulo e Barnabé estavam percorrendo as cidades fora de Jerusalém e pregando a palavra de Deus para todas as pessoas que encontravam, não importando se eram judeus ou não judeus. Só que quanto mais eles falavam de Cristo e viviam a sua fé, mais se distanciavam do mundo que vivia em pecados e afastados de Deus. Paulo e Barnabé anunciavam para todas as pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Eles contavam a história do nascimento de Jesus, dos pastores e dos magos que foram adorar Jesus da estrebaria. Eles falavam do batizado de Jesus, das curas e milagres que ele fazia para mostrar que era o verdadeiro Filho de Deus que veio ao mundo. Eles falavam de como Jesus foi injustiçado, maltratado, ferido e pregado na cruz. Mostravam que na cruz Jesus Cristo levou sobre si mesmo todo o peso da culpa e da condenação eterna no inferno em nosso lugar, para pagar a nossa dívida com Deus e nos dar, por graça e amor, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Eles contavam para a admiração de todo o povo que Jesus Cristo morreu e depois de 3 dias ressuscitou, ficou com os discípulos, comendo com eles, falando com eles e depois subiu aos céus para de lá governar todas as coisas. O resultado da pregação deles está escrito assim no texto de hoje: muitos judeus e não judeus creram, mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. A poderosa palavra de Deus, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, divide a humanidade que a ouve em 2 grupos: os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, pela ação do Espírito Santo, que age em nós através da palavra de Deus, e dá alegria para sabermos que os nossos pecados estão perdoados, que nós temos uma nova vida chamada de cristã e que nós já temos a salvação eterna no inferno. E também o outro grupo, aqueles que não creram, aqueles que sentem raiva e ódio da palavra de Deus anunciada por Barnabé e por nós cristãos hoje, ao ponto de quererem matá-los. Como diz 1 Coríntios 1, 18 a 24, de fato, a palavra da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós, cristãos, anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Estimado irmão e irmã, ainda hoje é a mesma coisa. Só existem 2 grupos de pessoas neste mundo: cristãos e não cristãos, salvos e perdidos, céu ou inferno. Quanto mais perto você estiver do pecado e do mundo,
mais longe você está de Cristo e da salvação. Quanto mais perto você está de Cristo e da salvação, no meditar da palavra de Deus, no orar, no participar da igreja e no viver como cristão, mais longe você fica do mundo e do pecado. Quanto mais perto você e sua família ficarem de Deus, mais distantes do mundo vocês ficarão. E mais o diabo, o mundo e a vontade nossa corrompida pelo pecado vão tentar destruir a fé em nossos corações. Assim como Paulo e Barnabé foram ameaçados de serem apedrejados e tiveram que fugir, nós hoje somos ameaçados constantemente pelo mundo e pelo diabo em nossa fé para abandonarmos a fé e deixarmos de crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Enquanto que para o mundo Jesus Cristo não é o Salvador, para nós cristãos, Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele é tão importante para nós que, se necessário for, nós morremos pela nossa fé em Cristo. Não deixe que o mundo roube de você a sua fé, esperança e amor em Cristo. Que você possa se afastar do pecado e do mundo, mesmo vivendo no mundo, e viver sempre perto de Jesus, pois perto de Jesus você tem paz, alegria, segurança e felicidade. Como Paulo, vamos testemunhar a nossa fé para todas as pessoas, para que elas tenham a possibilidade e a oportunidade de conhecer Jesus, crer nele e serem salvos. Paulo e Barnabé, mesmo correndo perigo de vida e tendo de fugir da cidade, não desanimaram e continuaram falando de Cristo para todos. Não desanimemos, estimados irmãos e irmãs, na missão que Deus nos deu de juntos da igreja, o servirmos para que a palavra de Deus alcance todas as pessoas deste mundo. Que a nossa vida seja como disse o apóstolo Paulo em Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor Jesus que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor Jesus que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, nós somos do Senhor Jesus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós ouvimos a Tua palavra e o Espírito Santo nos deu a fé, a esperança, o amor, a alegria da salvação. Que nós possamos sempre permanecer firmes em nossa fé, perto de Ti, da Tua palavra, da oração, da igreja, e que possamos testemunhar para este mundo que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Não há salvação senão pela fé nele. Que nós possamos permanecer firmes na caminhada, porque nós sabemos onde queremos chegar, a vida eterna nos céus. Abençoa, Deus, este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.